Muito bem, então o tema desta noite, vamos colocar lá no telão. O seu nome se chama Verbo de Deus. O seu nome se chama Verbo de Deus. Pode chamar ele de Verbo de Deus, diga Verbo de Deus. O nome dele significa também Verbo de Deus. Ele se chama Verbo de Deus. Vamos ver isso no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 12 e 13. Os seus olhos são chama de fogo. A gente não combinou nada, né, Bispa Silmara? A gente não combinou com os louvadores, repertório. E as duas músicas que nós cantamos aqui hoje, duas delas, têm todos os versículos que eu vou mostrar para vocês nesta mensagem. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Próximo, por favor. 13. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Vamos conhecer mais sobre o Verbo de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Verbo de Deus. Pai amado, Jesus querido, oh meu Deus, Verbo de Deus, que está aqui entre nós, que nos enche de alegria, que nos enche de satisfação, de paz, que renova, Senhor, a nossa confiança, as nossas esperanças, o Deus que ativa a nossa fé. Obrigada, Jesus, por nos trazer à tua casa. Obrigada por termos chegado ao mês de dezembro, conduzidos em triunfo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me inspira a falar do Senhor, para que todos tenham pleno conhecimento de quem tu és, Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o seu nome, Verbo de Deus, Verbo de Deus. Qual a importância disso para nós? Conhecer isso muda o que, Senhor? Fala-nos, Jesus, porque isso é poderoso para as nossas vidas. Aliás, isso é essencial para vivermos, Pai, como salvos nesta terra. Então, que o Espírito de revelação agora se manifeste na vida do teu povo, aqui no santuário e os que estão pela internet, Jesus. E que todos possam te conhecer profundamente como tu és de fato. Revela-te a todos nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todo o povo do Senhor diga amém. Amém. Vamos dar um aplauso. Tá jóia? Vamos lá. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, ministros da nova aliança, chamados para ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, ter para emprestar e não tomar emprestado, regenerados pelo sangue do Cordeiro, novas criaturas, aqueles que já não se importam com o passado que passou, mas com as coisas que estão acontecendo agora, porque plantam no presente para colher no futuro certo. Amém? O Senhor Jesus é a razão central de tudo. Diga, o Senhor Jesus é a razão central de tudo. Lógico, né? O Senhor Jesus é a inteligência do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Eu vou falar bastante, dando dados bíblicos para você ir formando esta ideia certa, central, completamente a Bíblia, nada de relativizarmos, né? Mas a verdade absoluta das Sagradas Escrituras. Então, na Bíblia, nós vemos muitas descrições de Cristo. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, descrevem Cristo, falam a respeito de Cristo. E falam a respeito de Cristo e sua glória. Diga, Cristo e sua glória. Então, nós temos que entender que Cristo, Jesus Cristo, é o nome de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a ação, o movimento de Deus. Jesus é o Verbo vivo, é a ação viva, tá? Que virá um dia nos buscar para nós reinarmos com Ele eternamente. Tudo bem até aqui? Amém. Vamos voltar lá. Eu vou pedir para pôr de novo Apocalipse 19, 12, 13, porque a gente tem que ver nessa descrição de João, né, a grandeza de Jesus Cristo. João, ele estava preso, o apóstolo João, na ilha de Patmos, e toda a revelação do livro de Apocalipse foi dada a ele. Então, ele viu coisas tremendas.
E o livro de Apocalipse, fazendo um parênteses aqui, tem gente que acha muito difícil, você tem que entender que o livro do Apocalipse, ele traz coisas que já tinham acontecido, coisas do passado, para aquela época. O livro do Apocalipse traz coisas que estavam acontecendo naqueles dias, e o livro do Apocalipse traz revelações a respeito das coisas que virão, que viriam depois daqueles dias, e para nós, coisas que ainda virão, tá bom? Então, Apocalipse 19, 12 e 13 diz assim: os seus olhos são chama de fogo. Foi a visão que João teve de Jesus, né? Na sua cabeça há muitos diademas, muitas pedras preciosas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Quer dizer que João ficou em dúvida ali para decifrar esse nome que estava escrito. E no versículo 13 ele diz: está vestido com um manto tinto de sangue. Depois a gente vai ver o que é esse manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então ele diz que ele decifra esse nome, que se chama Verbo de Deus, mas que ninguém conhece como Verbo de Deus, ninguém entende, a não ser que ele revele isso, ok? Então, nessa descrição de João, a gente consegue ver a grandeza de Jesus Cristo, um poder manifesto de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso Deus, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Ele sustenta todas as coisas pela sua própria palavra, pela palavra do seu poder. Jesus sustenta toda a vida, nada está oculto a ele. Esses olhos que são como chamas de fogo, que ele viu, são olhos que perscrutam todas as coisas, que são capazes de ir a tudo que está oculto, tudo que está escondido. Então, nada está oculto ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus manifesta. Ele é a glória de Deus visível. Ele é a glória de Deus palpável, né? Então, bispa, por que chamas de fogo? Se você for estudar isso teologicamente, a explicação é que é um olho que vê tudo e ao mesmo tempo purifica, julga, tem um monte de atributos para esses olhos de fogo, ok? Eu quero lhe mostrar mais algumas passagens. Apocalipse 1,14, que diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. E esses cabelos brancos não é de velhinho, tá? Esse branco é da pureza. Não é um cabelo nosso branco, embranquecido pela idade. Mas esse branco é um branco translúcido, é um branco acima do que a gente possa imaginar, tá bom? Como neve, os olhos como... Então veja a visão de João olhando para Jesus. Um ser translúcido, branco, totalmente puro, mas com olhos, imagina no meio daquela brancura, olhos como chama de fogo. Olha a visão do nosso irmão João. No livro do Apocalipse 2,18, também diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então, todas estas figuras que João viu, né, ali em Jesus, todas elas têm um significado, ok? Então eu estou lhe mostrando aqui, olhos como chama, uma chama de fogo. Romanos 2,16, agora você entende por que desses olhos. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, o evangelho da graça de Deus. Então Deus vai julgar segredos dos homens. A analogia de olhos de fogo de Jesus é que ele penetra, o fogo vai lá no fundo, as suas labaredas, e ele é capaz de conhecer os segredos dos homens, ou seja, tudo que você tem dentro de você, que ninguém sabe, que você nunca disse para ninguém, o Senhor conhece. Os olhos que são como chama de fogo, eles penetram em você. E isso vai ter também, futuramente,
um julgamento, porque nós não seremos julgados apenas pelo nosso exterior, mas por aquilo que abriga o nosso coração, a nossa mente. O Senhor sabe como nós somos no nosso interior. Por isso que tem gente que por fora, né, diz aí o ditado, bela viola e por dentro pão bolorento. O que significa isso? Gente que é aparência, gente que tem uma falsa conversão. E o Senhor sabe disso, ainda que a gente não consiga perceber, o Senhor percebe tudo. Ele tem olhos como chamas de fogo, ok? A Bíblia fala que ele tem muitos diademas na cabeça. Coloca o versículo lá para mim de Apocalipse, por favor. Eu pedi para corrigirem que eu tinha passado uma referência errada. Muito obrigada. 19:12, que diz assim: os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. O que são esses muitos diademas? Isso significa realeza. Ele tem muitas pedras. Ele tem uma coroa de rei. Esses muitos diademas mostram a realeza de Jesus Cristo. O Rei de reis e Senhor de senhores. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos ver em Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Lembram-se? Há coisas que não aparecem, mas já existem. Então ele criou coisas visíveis e as invisíveis para você e para mim. Mas se ele criou, elas existem, ok? Então o seu 2020 está nas coisas invisíveis, mas que já foram criadas. Então você tem que começar a criar aí um quadro, uma visão de que esse Rei de reis, esse Senhor de senhores, esse Jesus que tem olhos como chama de fogo, ele já preparou o seu próximo ano da melhor maneira. E ele está dizendo a você: me conheça para você viver comigo do jeito que eu sou, porque eu vou lhe coroar de êxito. Não vá fazer bobagem, meu filho. Amém? Muito bem. Sejam tronos, as coisas visíveis e as invisíveis. Sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então diga: o ano de 2020 já foi criado por ele, por intermédio dele e para ele. Então 2020, se você entender estas coisas e viver para ele, o seu ano vai ser o melhor ano da sua existência. Amém? Glória a Deus. Olha só, fala que ele tem um manto de sangue, tinto de sangue, né? Que sangue é esse? De onde vem isso? Apocalipse 19:13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu manto, né, um manto de sangue. Esse sangue não é o sangue dele, é o sangue dos inimigos. O sangue que perfurou Jesus, morrendo pelos pecadores, que eram inimigos de Deus antes dele vir, morrer na cruz e fazer a reconciliação. Os irmãos estão entendendo? Amém? Veja isso em Isaías 63, 2 e 3. Olha a profecia de Isaías ligando com Apocalipse. Olha só. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daqueles que pisam uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Então Isaías teve a mesma visão de João no Apocalipse. Os irmãos estão entendendo? O traje de sangue de Jesus, tipificando por que ele morreu. Ele morreu pelo mal, pelo que nos assolava, pelo pecado que nos aprisionava. Nós éramos inimigos de Deus, diz a Bíblia, e ele morreu e o sangue respingou nele, e o sangue dele puro veio para nós, e ele nos reconciliou com Deus. Quem entendeu? Amém, muito bem. Então, diga: ele é o verbo vivo. E agora vem uma das maiores revelações da nossa vida, que está em João, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos e eu quero que você me acompanhe e vá deixando cair por terra as escamas dos olhos, tá? Diz que assim: no princípio era o verbo. No princípio do quê? No princípio de tudo.
no princípio da criação, era o verbo. Você sabe o que é verbo? Ai, bispo, eu não gosto de gramática. Não precisa gostar de gramática para saber o que é verbo, né? O que é verbo? Que tipo de palavra? Que dá ação para uma frase, tá bom? Então, o verbo é a ação. O verbo é o movimento. E diz que no princípio era ação. Então, as coisas não estavam estáticas. Já havia ação, já havia movimento. No princípio era a ação, o verbo. E o verbo estava com Deus. A ação estava com Deus. O movimento estava com Deus. E o verbo era Deus. A ação era o próprio Deus. O movimento era o próprio Deus. Amém? Versículo 2, olha só. Ele estava no princípio com Deus. Está falando do verbo, presta atenção. O verbo, a ação, estava no princípio com Deus. O verbo era Deus, estava lá, o movimento no princípio. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, da ação. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por intermédio da ação, do movimento que estava com Deus, do movimento que era Deus. E sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então o verbo é o criador, o verbo é o responsável por tudo que existe, por tudo que se fez. Versículo seguinte: a vida estava nele, no verbo, e a vida era a luz dos homens. O verbo que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas, que estava no princípio, é a luz também. Então o verbo, a ação é luz. A luz estava em Deus, a luz estava no verbo, a luz estava na ação. E a luz e a vida era a luz dos homens. Você vai entender isso aqui, que isso aqui é forte, hein? 5. A luz resplandece nas trevas. Quando ele disse, haja luz, era ele agindo, se movimentando e dissipando as trevas. Quando ele se movimentou, as trevas saíram. Quando Deus entra numa vida, as trevas saem. Quando Deus entra numa casa, as trevas saem. A luz resplandece nas trevas. A luz é o verbo, a luz é Deus, a luz é o movimento, a luz é a criação, o poder criador. A luz é o verbo. E as trevas não prevaleceram contra ela, a luz. Trevas nunca prevalecem contra a luz. Quando você entrar em qualquer lugar de trevas, é você que brilha. A luz não pode prevalecer onde entra a luz. Amém? Você pegue aqui um exemplo simples de casa. Quando você chega na sua casa, se não tem ninguém lá, as luzes estão apagadas. Você chega agora à noite, está escuro. O que você faz? Quando você toca no interruptor, a luz acende. Cadê a escuridão? Não pode prevalecer. Acendeu a luz, a escuridão desaparece. Ok? Então vamos lá, versículo seguinte. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Presta atenção nas conexões, tá? Um homem, que é João Batista, enviado por Deus, dentro de um propósito. Diz o versículo 7. Este homem veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então o que João veio fazer? Qual era o propósito de João? Identificar o verbo. O propósito de João Batista era esse. Falar, oi, ali está o verbo. Ali está a luz, ali está a ação, ali está o poder criador, ali está Deus. Os irmãos estão entendendo? Então esse era o propósito de João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Por quê? Porque era alguém que testificaria, era o último profeta da lei, a ver Jesus ali e identificar que ali estava o verbo. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Ele não era a luz, João não era a luz, tá claro? Mas veio para que testificasse da luz. Esse era o propósito da vida dele. Próximo. A saber, ele veio testificar de que luz? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Que todo homem? Todo homem que recebe a luz, que recebe o verbo, que recebe o Criador, que recebe a ação salvadora, que recebe Jesus Cristo. Amém? Então ele ilumina. Você recebeu a Jesus? Você é super iluminado. Próximo. O verbo estava no mundo, porque agora
João testifica ali, ele viu Jesus e opa, o verbo está ali. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Então quem é o verbo? Deus. Amém? Na pessoa de Jesus. E o que a Bíblia está dizendo? O verbo estava no mundo, o mundo que ele estava agora, não é? Foi feito por intermédio dele. Quem fez o mundo? O verbo. A ação criadora de Deus. A luz. O próprio Deus. Mas o mundo não o conheceu. Próximo. Veio para o que era seu. E aqui está falando do povo judeu, como nação eleita. E os seus não o receberam. Porque eles esperavam um rei montado a cavalo, cheio de pompas. E não daquele jeito. Eles não queriam, não entender que daquele jeito era o rei salvador deles. Não o receberam, não o conheceram. Mas a todos, agora você entrou na história, cara. A todos quantos o receberam, não é aceitar Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado, vamos acertar essa coisa agora. Diga, não é aceitar Jesus. Diga, Jesus não é mercadoria. Nem batata frita, nem Coca-Cola, nem brigadeiro. Para alguém oferecer ele para você, estou de regime, agora eu não vou comer. Não. Aqui cai por terra qualquer doutrina absurda, falsa do livre-arbítrio. A todos quantos o receberam, quem é que recebeu Jesus como Salvador? Esse receber Jesus não é dar uma chance para ele entrar. Eu recebo esta verdade, que ele é o Salvador, que eu preciso de salvação. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Amado, acorda! Você não fez nada para merecer, é pura graça. E ele deu poder para você ser feito filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Você tem poder de filho. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. O que você passou para o seu filho? Sem você querer. Você gerou filhos que carregam o quê? Seu DNA. E da sua ancestralidade. Do seu e da mãe, da sua esposa, do seu marido. Os seus filhos herdam coisas de você, de mim, os meus filhos. Quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem o poder, porque antes disso você não tem poder nenhum, você é um nada. Você é alguém que segue o curso do mundo, que faz a vontade do diabo, que faz a vontade dos seus próprios pensamentos. Você não tem poder nenhum, você é um zero à esquerda. Mas quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe o poder de um filho de Deus. Ou seja, você recebe tudo aquilo que é Deus, atributo de Deus, virtude de Deus, a herança do Pai, passa para a tua vida. Isso é poder de ser filho de Deus. Para de se achar um banana, para de se achar um nada, para de se achar uma pessoa inútil, uma pessoa pequena, uma pessoa escassa, para de se achar uma pessoa ignorante, sem estudo, sem recursos, para de se achar uma pessoa que não tem expressividade nesta terra. Você tem o poder de ser filho de Deus, por graça, não é por merecimento, é por graça. Você herda tudo aquilo que é do teu Pai Celestial. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. E esses filhos, olha só, os quais você e eu não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Cadê o livre-arbítrio? Caiu por terra. Ninguém é nova criatura, nasceu de novo, foi feito filho de Deus ao receber Jesus, porque quis. Não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus quis fazer você filho, lhe dar o poder, lhe salvar.
Ele quis, foi vontade dele. Diga glórias a Deus. E agora fechamos o texto de João 1 com chave de ouro. E o verbo, eu vou falar o 1 de cor. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Diga, o verbo era Deus. De novo, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne, igreja? O verbo era Deus. E o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos, não dava para ver antes, porque não tinha nada para ver. Agora Deus tem um corpo. O verbo, a ação, aquele que era Deus, o Criador, a luz, agora se faz carne e habita na terra, cheio de graça e de verdade. E vimos, agora é possível ver. Quem está dizendo é João, ele estava lá e ele viu a sua glória. Glória como? Do unigênito, filho único. Porque ali ele veio na manifestação de filho. Manifestação de filho. Mas quem era esse filho? O pai. Quem era o filho? Deus. Mas ele precisava vir na manifestação de filho. Para quê? Para que ele assumisse o seu lugar e o meu lugar. Fosse a nossa semelhança. Porque eu e você não poderíamos nos salvar. Precisava vir alguém sem pecado. Precisava vir alguém para cumprir 613 mandamentos da lei. Eu e você e ninguém jamais foi capaz. Ele veio assumir o seu lugar e o meu lugar e morrer para pôr fim à lei. Ele veio para cumprir toda a lei, encerrar um pacto que era contra nós. E ele veio nos salvar da morte eterna. Você está entendendo? E o verbo se fez carne. Você sabe quem vai passar o Natal com você? Não é o menino Jesus da manjedoura. Quem vai passar o Natal com você é o verbo, é o Criador, é a ação criadora, é a luz. Quem vai passar o Natal com você é aquele que tem o cabelo branco translúcido, que tem olhos como chamas de fogo. Esse que fez você ter poder de filho e de filha, é esse que te acompanha dia e noite. É esse que vai levar você para viver 2020, o que você jamais viveu, se você entender quem é que está na sua vida. Diga glória a Deus. Então a glória de Deus, amados, e vimos a glória, glória, glória. O que é essa glória de Deus? A glória de Deus é o esplendor da sua majestade. São as suas manifestações. Esse Deus glorioso não é pequenininho, ele tem multiforme graça. Muitas formas de se manifestar graciosamente. Se você lembrar do deserto, da travessia do povo, no deserto ele era a nuvem, ele era a coluna de fogo. Em Cristo Jesus, esta glória agora se manifesta na sua totalidade. Toda a glória de Deus que se manifestava aqui, ali, de vez em quando era necessário. Agora, toda a glória de Deus se manifesta na pessoa de Jesus. E através de Jesus, a sua glória está presente em nós. É tanta glória que está na sua vida. Você não dá conta de viver essa glória. Eu estou lhe contando aqui para você começar a experimentar dessa glória. Sabe por quê? Porque senão você vira um religioso e não sabe o tamanho do poder, da autoridade, da glória que está na sua vida. E aí você vai passar essa vida em brancas nuvens. Cadê o seu propósito de vida? Não sei. Quantos anos você tem? Você ainda não sabe o que você está fazendo aqui na terra. Você ainda não descobriu o seu propósito. Porque Deus te mandou para cá. Você precisa descobrir urgente. Por quê? Porque quando você descobre o seu propósito, você sabe para que você está existindo. E aí, toda a glória que está na sua vida, todo o poder de um filho vai se manifestar para você cumprir esse propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Vamos ver um pouquinho sobre a glória de Deus lá atrás. Êxodo 16, 7 em diante. Diz assim: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés estava vendo o povo murmurar, e ele vai explicar aqui. Quem murmura contra o líder, não murmura contra o líder, murmura contra Deus. Porque na minha vida e na vida de qualquer líder levantado por Deus, está a glória do próprio Deus, como a glória está na sua vida. Se eu começo a falar mal de você, eu falo mal de Deus. Deus escolheu você, Deus lhe deu o poder de você ser filho de Deus, a luz dele está na sua vida, ele está na sua vida, eu não posso ousar falar de você. E o povo de Deus estava ali, murmurando contra Moisés. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Olha, deixa eu lhe falar um negócio. Pare de falar mal do seu marido, pare de falar mal da sua esposa, pare de falar mal do seu pai, da sua mãe. Pare de falar mal de um irmão em Cristo. Pare de falar mal das pessoas. Porque o seu falar mal, o seu murmúrio, os seus queixumes, não são contra essas pessoas. São contra o Deus que está nessas pessoas, e que fez essas pessoas, e que escolheu essas pessoas, gente. Você está entendendo? Versículo seguinte. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, como é que a glória do Senhor aparecia? Esporadicamente. Agora, Deus queria se mostrar presente, que ele estava endossando, que ele estava aprovando aquilo que Moisés e Arão estavam dizendo para a congregação. Então a glória do Senhor é vista, o brilho, o resplendor, o poder, a majestade de Deus é vista através da nuvem. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Vamos ver mais de manifestações dessa glória. Êxodo 24, 15 em diante. Diz assim: tendo Moisés subido, ele subiu no monte Sinai. Uma nuvem cobriu o monte. Nuvem era uma das formas de Deus se manifestar visivelmente, a glória de Deus. Vamos ver o resto. Diz assim: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. Aquela nuvem ficou ali. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. E o que aconteceu? 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte. Amado, Deus apareceu, quando Deus se mostra, é sempre muita glória e resplendor e fogo. E a palavra diz que ele era um fogo consumidor. Os filhos de Israel estavam lá embaixo, Moisés subiu lá no monte, ok? A nuvem pairou, quer dizer, quando o povo via aquela nuvem, sabia que era a presença de Deus, que era a manifestação de Deus. Mas não foi só isso, Deus vem com o seu resplendor no meio da nuvem, e lá embaixo, os filhos de Israel veem o quê? Vem um fogo consumidor lá no cimo do monte, ok? Versículo 18, e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. É por isso que quando ele desceu, vocês sabem o que aconteceu, né? As pessoas não conseguiam olhar para Moisés, o rosto dele brilhava de ofuscar a vista, eles poderiam ficar cegos de olhar para a luz que emanava Moisés. Então ele teve que pôr uns panos, uns lençóis, e ficar até que aquela luz fosse desvanecendo, fosse apagando, porque ele esteve na presença, não de Deus, da manifestação de um pouco da glória do Senhor, do resplendor de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, quando o povo desobedecia a Deus, isso aqui era a lei, logicamente, a glória, esse poder, essas manifestações, elas se iam embora, elas paravam de acontecer. Bispo, e hoje na nova aliança, Deus não vai sair da sua vida, mas quando nós entristecemos a Deus, a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz, não, o quê? Apagueis ou extinguais o Espírito.
Ele não vai embora, mas você apaga as manifestações da glória. As manifestações do Espírito Santo cessam quando nós insistimos na desobediência. Então veja, só que no passado não era que apagava, o Espírito ia embora, a manifestação de Deus se ia. Você pode ver lá em 1 de Samuel 4, 21 e 22 assim: mas chamou ao menino Icabô, ou Icabode, em algumas versões, dizendo: foi-se a glória de Israel. Icabode significa o brilho foi embora, a glória foi embora, a manifestação de Deus não existe mais. Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. Levaram a arca da aliança. Quando alguma coisa viola a aliança, a glória de Deus se vai. Quando nós neste pacto violamos a aliança que Deus fez conosco, que é uma aliança eterna, é a graça do Senhor, a manifestação do Espírito se apaga. Ou você nunca viu o crente que era fervoroso, de repente está uma brasinha, tem que voltar, porque alguma coisa da aliança foi violada. Então o que? Icabode, ou Icabô, acabou a glória, acabou aquela manifestação, aquela chama. No velho pacto acabava mesmo, aqui não, apenas se apaga, se extingue. Amém? Então, diz o versículo seguinte: e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Quer dizer, aquilo que representava a aliança com o povo tinha sido tomada, foi embora. E isso era um símbolo. Agora, hoje na nova aliança, a aliança de Deus não vai embora, ela é eterna. Porém, se a gente desobedece, é apagar esse vínculo, não sai, mas ele se desvanece no seu refúgor. Amém? Muito bem, próximo. A glória de Deus, ela representa o próprio Deus. O próprio Deus, né? Fale assim: a glória de Deus está na minha vida. Porque Jesus está na minha vida. Diga, a glória é dele. Diga, essa glória é o próprio Deus na minha vida. Olha o irmão que está ao seu lado e fale para ele: a glória de Deus está na sua vida. O que é que você está fazendo com a glória de Deus? Não deixe que acabou. Trazendo para um português bem, acabou. Não deixa, acabou. Acabou a manifestação, acabou aquele fogo, acabou aquele primeiro amor. Por quê? Porque alguma coisa na aliança foi quebrada, foi riscada, ok? Então tem que renovar com Deus, voltar ao primeiro amor, que aí a glória, na verdade, está lá, mas ela reacende, ela começa a se manifestar novamente, tá bom? Então vamos lá, Êxodo 33, 18 em diante. E se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Veja que Deus tem ordem para as coisas acontecerem. As pessoas tinham que aprender a ouvir a voz de Deus através da sua liderança. E depois assim, se você fizer, tá? Então você vai poder suportar coisas que virão, coisas difíceis, a minha glória, tá? Agora, tem uma maneira de Deus fazer a coisa. Não é tudo jogado, cada um fazia o que quer. Imagina que cada um fizesse o que quer. Deus falava com o líder. O líder passava exatamente aquilo para o povo. E tinha as condições, não é? E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então, a paz está diretamente ligada à obediência. Ok? A fazer as coisas como Deus quer que sejam feitas. Próximo. Coloca para mim. Sumiu. Vamos lá? Hello. A gente está em Êxodo 33, 18 em diante. Vou esperar voltar. 18. Êxodo 33, 18. Aí, muito bem. Então, ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Agora você vai ver algo extraordinário. Moisés está lá no monte, ok? A nuvem está lá em cima. Tem um fogo que todo mundo está vendo lá, no cimo do monte, tá? E aí Moisés fala para ele: eu te peço, eu quero ver a tua glória. Respondeu-lhe, é Deus falando para Moisés:
farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Quer dizer que Deus revelou o nome do Senhor para Moisés. Qual é o nome do Senhor? Moisés não teve permissão. E Deus revelou mais para Moisés. Ele revelou 2 sementes, ele revelou predestinação e eleição. Porque ele disse, olha só, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Paulo cita isso lá no Romanos 9, tá? E me compadecerei de quem eu me compadecer. Isto é soberania total de Deus. Próximo. E acrescentou, não me poderás ver a face. Era o que Moisés queria, tá? Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Por que homem nenhum verá a minha face e viverá? Porque senão derretia, gente. Senão virava churrasco. Se os olhos são chamas de fogo, se o Senhor, só lá em cima de ver uma manifestação da sua glória, era o quê? Um fogo consumidor, não dá para olhar para ele. Não dá. Ele disse assim, homem nenhum verá minha face e viverá. Por quê? Vocês não suportam a minha glória. Ainda, um dia a gente vai ver. Mas hoje, por causa desse corpo, por causa da lei do pecado, a gente não tem condição de estar diante, face a face de Deus. Olha só o que vem depois. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Ele diz, nós estamos juntos, tá? Mas você vai ficar aqui nesse lugar, tem um lugar aqui em cima dessa pedra, ok? Versículos 22. Vamos lá. Quando passar a minha glória não é Deus. Quando passar a minha, quer dizer, é a glória de Deus, tá? Mas não é Deus ali manifestado para ele ver. Eu te porei numa fenda da penha. Então tinha uma pedra e tinha uma fenda, um buraco. A glória de Deus ia passar. E o que ele falou? Moisés, não dá, você tem que entrar no buraco e ficar ali. Você vai ficar na fenda da penha. E com a mão eu te cobrirei, até que eu tenha passado. Senão Moisés não aguentaria a glória do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém? Vamos mais. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui não é que Deus é mau, não quis se mostrar. Nós não aguentamos ver a totalidade da glória de Deus. Amém? Ok? Toda essa glória, todo esse poder glorioso do Senhor, você não vê, porque você não pode ver, senão você é consumido por ela. Aí o Senhor, Jesus me ajuda a explicar isso, condensou toda essa glória e entrou dentro de você com ela. Tudo isso, toda essa glória, todo esse fogo, todo esse poder criador, toda essa luz, todo esse fogo consumidor está dentro de você. Está dentro de você aí, disponível. Você só não sabe como fazer. No deserto, o povo estava endurecido. E eu quero ir para o final da mensagem falando sobre isso com você. Às vezes a gente traz uma mensagem desse porte, com tanta profundidade de revelação, verdade, sabe? Tanto conhecimento, e há pessoas com o coração endurecido. E entra por aqui e sai por aqui. Você acha que Deus traria uma mensagem dessa natureza, com tanto conhecimento, para revelar para você o que é que está exatamente dentro da sua vida, no seu espírito, para você não dar a mínima para isso? Pensa um pouquinho. Tem gente que não tem dado a mínima para o que Deus tem revelado. Essa gente que não dá a mínima para o que Deus tem revelado, está arranhando a aliança. Logo,
e acabou. A glória não sai, mas se apaga. Todo esse fogo, todo esse poder, todo esse, sabe, toda essa glória de Deus não pode se manifestar. Imagina um crente em Jesus que tem tudo isso e nada disso faz acontecer alguma coisa. Que vida é essa? Ridícula, horrível. E a culpa não está em Deus, nem no diabo, nem em trabalho de macumba, nem em maldição hereditária, em nada que a gente queira justificar. Nós somos responsáveis, tanto por fazer a glória de Deus se manifestar em nós e através de nós, como em apagar esse fogo e esse brilho. Queria que você entendesse isso. Essa mensagem pode não significar nada para alguém, mas se alguém hoje está entendendo o que é que Deus está querendo fazer com a sua vida. Moisés viu de longe, de costas. O Senhor não está pelos pedaços em você. Ele veio. O Espírito não é dado por medida. Então, o povo no deserto ficou endurecido. Por isso andou 40 anos em círculo. Deus não quer que você vá para 2020 com a mesma vida que você teve até agora. Alguns estão crescendo, mas vão crescer mais. Alguns estão estacionados e Deus está chorando. Deus está chorando por você que está estacionado. Você precisa voltar ao primeiro amor, à manifestação da glória de Deus, ao fervor. Vou lhe mostrar o que aconteceu no deserto. Hebreus 3, 8 e 13. Não endureçais o vosso coração, como foi na... Olha, aprenda isso, por favor, a Bíblia ensina isso. Quem endurece o coração está provocando Deus. Você acha uma coisa boa provocar Deus? O que você acha que acontece quando alguém provoca Deus? Eu vou usar uma expressão aqui que as pessoas não têm noção. É uma expressão conhecida no mundo. Diz o quê? Não cutuca onça com vara curta. Não é isso que dizem? Eu queria hoje, com a permissão do Espírito Santo, te dizer: não cutuca o leão de Judá, achando que a tua provocação não vai fazer com que ele se manifeste. Não endureçais o vosso... Quem endurece o coração está provocando Deus. Está cutucando com uma vara curtíssima o leão da tribo de Judá. Amém? E ele diz, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então assim, os nossos irmãos judeus viram o que é provocar Deus, é ficar 40 anos andando. E muitos, aquela geração não entrou na terra prometida. Versículo 13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. O que vocês acham que Deus me mandou fazer aqui hoje com essa mensagem? Exortar. Mas exortar não é aquela exortação que a gente aprendeu na lei, que é cajadada na cabeça. Não é isso. Exortar é o que é? Chamar a atenção com amor, com a palavra, e encorajar para mudar. Então, amados, exortai-vos mutuamente. O altar está fazendo isso através do conhecimento, da revelação da palavra da graça de Deus, mas nós temos que fazer isso começando na nossa casa. Sabe, você sabe quem não está manifestando a glória de Deus na sua casa? Você sabe. Todos nós sabemos. Quem é que está arranhando a aliança? Nós sabemos. E a gente tem que exortar e falar: para de endurecer o seu coração, mamãe. Para de endurecer o seu coração, papai. Para de endurecer seu coração, minha filha.
Para de endurecer o seu coração, meu filho. Para de endurecer o seu coração, minha irmã, meu irmão. Para de endurecer o seu coração, minha esposa, meu marido. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. O Senhor não quer que a gente fique adiando essas conversas. O Senhor não quer que a gente fique adiando esse tipo de exortação, porque é para bem. Nós amamos, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do... Gente, a gente tem que aceitar a exortação. Senão a gente vai ficando endurecido pelo engano do pecado. É pecado. Quem apagou a glória de Deus nessa aliança está em pecado. Quem não vive esse resplendor do verbo que está na sua vida, está em pecado. A gente tem que chamar as coisas pelo nome. E as pessoas ficam o quê? Endurecidas. Então a Bíblia nos chama a exortarmos-nos mutuamente, uns aos outros. A gente precisa receber a exortação. Não pode ficar bravo, é para bem. Quem está entendendo? E para encerrar, Hebreus 4:7, que diz assim: de novo, determina certo dia, hoje. Opa. De novo, Deus já tem falado com alguns aqui há algum tempo, não é? De novo, Deus é maravilhoso. Ele determina certo dia. Esse certo dia quando? Hoje. Falando por Davi, ele já falou da aliança, exortou. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Então lá atrás já foi declarado, Deus ratifica tudo, fala sério com Davi para dirigir a nação desta forma, né? Para a glória de Deus estar na nação, tá? Hoje Ele está falando conosco. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem está ouvindo a voz de Deus hoje? Você pode sair daqui do mesmo jeito? Não. Você tem que, se o seu coração está um pouquinho endurecido, não é porque é um pouquinho que não é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Um pouquinho endurecido é pecado. Meio endurecido é pecado. Muito endurecido é pecado. É pecado e é pecado. Para Deus olha e fala, não tá bom. Não foi para isso que eu fui morar em você com todo o meu resplendor, a minha glória, o meu poder. Ou seja, o que você pode fazer com a glória de Deus que está na sua vida, você nunca imaginou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedis ou pensais, conforme o seu poder que habita em vós. Agora presta atenção, tem tanto poder aí dentro de você, tem tanta glória dentro de você, tem todo o poder de Deus, tem toda a glória do Criador condensada aí dentro. Cara, se você deixar isso explodir, com todo respeito, ninguém vai te reconhecer nunca mais. Porque esse poder já está operando na sua vida, está disponível. Mas se você endurece o coração, esse poder não tem como explodir. Então, acerta o que você precisa acertar com Deus. Eu não quero nem saber, porque não é problema meu. Acerta, amolece, se entrega. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita jamais. Se arrepende, pede perdão. Volta onde você caiu, diz lá em Apocalipse. Volta lá naquele ponto, arrepende e reassume o poder que está dentro de você para manifestar a glória de Deus. Amém? Porque senão vai ser mais um Natal, mais um Réveillon, hipócrita. Feliz Natal, feliz ano, que feliz nada. Está todo mundo endurecido, sem glória nenhuma, vai feliz como? Feliz é quem vive o verbo de Deus, de verdade, que está dentro de si.
o poder criador. Quem vive a glória do Senhor. Quem vive todo o poder da aliança, da nova aliança que Deus fez conosco. Quem vive a luz que dissipa todas as trevas. Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem que o recebe, porque esse tem o poder de ser feito filho de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém?